Meus queridos alunos, estamos retornando nossas atividades desta forma agora com aulas assíncronas, onde nós vamos retomar nossas primeiras atividades. Vamos começar com genética. Então, a genética é o estuda a transferência das características físicas e biológicas da geração para a geração. Genética estuda a transferência de características físicas e biológicas de geração para geração. Genoma humano é o código genético do ser humano. Este código genético está presente em cada uma das nossas células. O genoma humano apresenta-se por 23 pares de cromossomos, que contém interiormente os genes. Na genética, nós encontramos dois tipos de células. As principais células que vamos estudar são células haploide, que são as células reprodutoras, que são chamadas gametas. São as células que têm apenas um conjunto de número de cromossomos característico de sua espécie, geralmente referido pela letra minúscula M. E a célula diploide, que são células somáticas, ou seja, são aquelas cujos cromossomos se organizam em pares de cromossomos homólogos. E assim, para cada característica existe pelo menos 2 genes. E os cromossomos homólogos? São cromossomos iguais entre si, do grego homólogo, ou seja, igual, semelhante, que juntos formam um par. Genes. Genes, segmento da molécula do DNA existente na estrutura dos cromossomos, os quais revelam características determinadas pela ordem ou disposição dos nucleotídeos. Já o locus gênico, também chamado locus no singular ou loci no plural, é o lugar certo e inalterável do cromossomo, aonde situa o gene para determinado caráter. Genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, ou seja, os alelos são genes que nas células somáticas formam um par e possuem genes para os mesmos caracteres. Já os genes alelos 2 são genes de células somáticas que formam pares e possuem genes para os mesmos caracteres, situam-se em locais correspondentes, mas não necessariamente traduzem a mesma forma de expressão do caráter. Exemplo: quando o gene para a cor dos olhos azuis é alele do gene dos olhos castanhos, ambos respondem pelo mesmo caráter. Os genes alelos não são necessariamente idênticos, ou seja, quando nas células de um indivíduo os genes alelos para um determinado caráter não são idênticos, o indivíduo é denominado heterozigoto para o caráter denominado pelo par de genes. Quando os genes alelos são idênticos, o indivíduo é denominado homozigoto para aquele caráter, representando o homozigoto pela letra maiúscula AA, heterozigoto A maiúsculo, A minúsculo, homozigoto, os A's são minúsculos. A definição dos cromossomos, que é uma estrutura celular formada de DNA e proteína que contém as unidades de hereditariedade, os genes arranjados linearmente. Então nós observamos aí os genes homólogos, que são cromossomos iguais entre si. Esses pares só existem nas células somáticas das espécies diploides. São cromossomos de origem paterna e materna que apresentam genes
para as mesmas características. Num par, os dois homólogos possuem genes para os mesmos caracteres. Esses genes têm localização idêntica nos dois cromossomos, que são os genes alelos. Na célula ovo ou zigoto, um cromossomo vem do espermatozoide e o outro vem do óvulo. Então, observe a estrutura da célula na qual está sendo observada o termo do cromossomos e como ele pode se identificar. E através dele temos o DNA. A troca de genes entre cromossomos homólogos é conhecida como crossover. Esta troca de material genético ocorre durante a fase prófase, uma das diferentes fases do processo de meiose ou divisão celular. Ela envolve a troca de alelo do gene de uma cromossomo com alelo alternativo em um cromossomo homólogo correspondente. Isso resulta em um cromossomo crossover ou um cromossomo recombinante, que contém uma combinação de alelos presentes nos cromossomos original ou pai. A caracterização e compactação do DNA. Neste caso, nós temos a replicação do DNA, que é um processo que procede à divisão celular e através do qual são geradas cópias idênticas das moléculas de DNA presentes na célula mãe, a seguir, herdada pelas duas células filhas. A interfase é a fase que procede à mitose. A principal atividade da célula, antes de se dividir, refere-se à duplicação de seus arquivos de comando, ou seja, a reprodução de uma cópia fiel dos dirigentes que se encontram no núcleo. A interfase é o período que procede qualquer divisão celular, sendo de intensa atividade metabólica. A interfase é a duplicação do DNA. É nela que se dá a duplicação do DNA, crescimento e síntese. Costuma-se dividir a interfase em 3 períodos distintos, G1, S e G2. O intervalo de tempo em que ocorre a duplicação do DNA foi denominada de S, que é a síntese. E o período que antecede é conhecido como G1, que provém do inglês gap, que significa intervalo. O período que sucede o S é conhecido por G2. Então, observamos a mitose e a meiose. Nesse organismo, está sempre realizando divisões celulares. Há 2 tipos de divisão celulares, a mitose e a meiose. E nós realizamos tanto uma quanto a outra, mas em situações diferentes. Para o estudante é importante saber distinguir cada uma delas. Que é meiose? Meiose é o processo da divisão celular em que uma célula diploide 2N forma 4 células haploides N. A meiose consiste em 2 divisões celulares, acompanhada por uma só duplicação de cromossomos. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre desde o surgimento da primeira célula do bebê, que é a célula ovo ou zigoto, até a nossa morte. Quando ainda estamos sendo gerados no útero materno, é necessário que ocorra a duplicação das células a fim de formar um novo ser. A partir daí, nunca mais paramos de realizar mitoses. Esse processo é de suma importância para continuarmos a nos desenvolver, a crescer, a repor as células perdidas, como por exemplo, ao sofrer uma lesão na pele ou perdemos células sanguíneas, que são as hemácias, a cada 120 dias. A divisão da divisão. A mitose se inicia com uma célula diploide 2N, ou seja, com o número total de cromossomos da espécie, que no nosso caso são 46. Em seguida, há um período denominado interfase,
em que ocorre a duplicação do material genético para depois começar a divisão propriamente dita. Então, tivemos um estudo sobre genética, conteúdo já que nós já tínhamos repassado e agora temos um complemento. Esperamos que possamos interagir mais. Então, vá lá no primeiro capítulo do livro e faça suas comparações para com a nossa aula de hoje.